estamos chegando aqui com o Evangelho simples e vamos tratar aqui um texto interessante demais em Mateus capítulo 8. A palavra diz que Jesus, descendo do monte, veio a ele um leproso, se aproximou dele, se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. A palavra diz que Jesus se aproximou ainda mais dele, tocou nele e disse: quero ser limpo. E imediatamente esse leproso ficou limpo da lepra. E Jesus diz para ele: não contes para ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a ele a oferta que foi determinada por Moisés. Eu quero tratar essa palavra com você. Há um ensinamento muito vasto nesse pequeno texto. A primeira coisa importante é que a lepra tipifica o nosso afastamento, o nosso distanciamento de Deus. A lepra representa, tipifica o pecado que nos separa de Deus. Um leproso demorava às vezes 6 anos para a lepra se manifestar no corpo de uma pessoa contaminada por ela. A lepra hoje é conhecida como hanseníase. 6 anos às vezes a pessoa vivia bem, estando infectada com a lepra. Mas quando essa doença se manifestava, ela tinha que ser banida da sua casa. Ela tinha que tomar uma decisão de abandonar a sua família, para que a sua família também não fosse contaminada. Imagina a dor desta terrível doença. Ter que abandonar as pessoas que mais amavam. Tinha que ir para um lugar distante, chamado também naquela época de leprosários, onde os leprosos viviam ali juntos. Um leproso, ele tinha que andar pela rua, gritando em alta voz: sou leproso, para que ninguém, um desavisado, se aproximasse dele. Caso isso acontecesse, pela lei ele se autocondenava, porque a palavra diz que um leproso que se aproximasse de uma pessoa sã, ele deveria ser apedrejado até a morte. Então, algo gravemente, interiormente acontecia na vida de um leproso. O abandono dos seus, aquela vida de dor, de sofrimento. A lepra leva a pessoa a perder parte do seu corpo, vai caindo a orelha, o nariz, os dedos. Você imagina a situação. Fora o âmbito emocional, fora as questões interior. Então, era algo extremamente humilhante, extremamente doloroso, extremamente perverso. Era uma das piores doenças da época. E Jesus curou vários deles. Lembro-me de 10 leprosos, também gritaram de longe. Esses não ousaram se aproximar, gritaram de longe a Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. Quando eles vão, no caminho, indo aos sacerdotes, a palavra diz que todos eles foram purificados. E um voltou para agradecer, diz a palavra, e este era samaritano. Já esse leproso, ele ousou mais. A palavra diz que ele se aproximou de Jesus. Quer dizer, para a gente entender melhor, a gente às vezes não percebe os detalhes, né? Um leproso, ao se aproximar de uma pessoa sã, eu tratei aqui, falei isso com você, ele se autocondenava. E foi o que aconteceu. Ele por fé, porque ele pensou consigo: ele pode me curar.
Tanto que quando ele se apresenta, ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele se aproximou, ele se autocondenou pela fé. Ali a lei já dizia que ele deveria ser apedrejado até a morte. Mas ele não só faz isso, ele não só se aproxima. A palavra de Deus diz que ele adorou o Senhor Jesus. Abrindo aqui um parênteses, aproveitando aqui essa palavra, quem pode ser adorado senão Deus? As Escrituras Sagradas nos ensinam que só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Alguns ensinamentos de outras religiões dizem que Jesus era um anjo. Outras religiões ensinam também, como a gente também acredita nisso, que Jesus é o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus nos revela que Jesus é o próprio Deus. Em João, o Evangelho, diz que antes era o Verbo estava com Deus, e o Verbo que era Deus e estava com Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, meu irmão e ouvinte, é Deus. E há provas e muitas provas nas Escrituras. Por exemplo, essa que estamos tratando aqui, Jesus recebia adoração. Anjos não podem receber adoração. Quando a gente estuda um pouquinho sobre angelologia, os chamados Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, eles são proibidos, desde o Antigo Testamento, a receberem adoração. Por isso nós afirmamos: Jesus é Deus. Jesus recebia adoração. Também Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Vários textos revelam que as pessoas estavam pensando mal de Jesus, e Jesus dizia: por que pensas tal coisa no teu coração? Não é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, levanta e anda? Veja, Jesus é Deus, por isso ele recebe adoração. E este leproso se prostra e o adora. E o adora dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus se aproxima ainda mais dele. Jesus toca nele. Imagina a cena ali diante de todos, dos discípulos. Jesus tocou no leproso. Jesus tocou no leproso. Sabe o que é isso? E Jesus diz: quero ser limpo. Jesus quer te purificar. Ele quer te limpar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer que você se aproxime dele, e ele quer se aproximar ainda mais e tocar em você. Abandone a lepra que te afasta de Deus, que é o pecado. Abandone, se aproxime de Jesus. Ele é poderoso para perdoar pecados, ele é poderoso para te limpar de todos os seus pecados e te fazer uma nova criatura, como diz a palavra. Ainda mais, a palavra diz que quando ele se vê purificado, Jesus diz para ele: porém agora você vai e não conta para ninguém. A gente sempre quer falar tudo, né? E nem tudo deve ser dito. Há testemunhos da parte de Deus na nossa vida que são pessoais, que são direcionados a certas pessoas, às vezes a nossa família. Jesus diz para ele: não conte para ninguém, porém vai aos sacerdotes e apresenta a eles a oferta que foi determinada por Moisés. Que oferta seria essa? Se é hoje é claro que as pessoas se aproveitam disso para tirar dinheiro das pessoas. Mas a cura, o milagre, a bênção de Deus não se compra. Não se deve pagar por ela. Não se deve pagar por ela. Então a palavra determina que ele deveria ir a Moisés, ou melhor, aos sacerdotes, e apresentar a oferta determinada por Moisés. Aos sacerdotes. Nós temos que entender que Jesus ele veio para cumprir a lei.
E ali foi mais um cumprimento da lei que Jesus estava cumprindo em si. Se você quer saber sobre essa oferta, não era dinheiro, era sacrifício de animais. E tanto um aglomerado de rituais. Você pode ler lá em Levítico capítulo 14, fala sobre essa oferta determinada por Moisés. E ele foi e cumpriu a lei. Há muitas coisas que Jesus nos manda realizar, fazer, porque, irmão, querido amigo, querido ouvinte, Jesus veio para cumprir a lei. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus cumpriu a lei em si. E muitas coisas que ele cumpriu, depois de cumpri-lo, foram abolidas. Primeiro ele veio cumprir, e muitas coisas ele aboliu. As pessoas podem pegar esse texto para dizer: se você foi curado de alguma enfermidade, você tem que dar uma oferta para Deus. Isso foi algo instituído na lei. O que Deus deseja como oferta agora é o seu coração, a sua gratidão, a sua vida, o seu reconhecimento que Ele é Deus. E Ele realiza milagres, curas, sinais, para nos trazer para perto, para que a gente viva na vida com total dependência dEle. Essa palavra é muito importante, porque ela nos revela que Deus deseja que a gente se aproxime. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais envolvidos com o pecado, por mais leprosos que estejamos, Ele deseja nos trazer para perto. E Ele pode, Ele quer e Ele vai realizar a vontade dEle soberana sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele vai trazer a você dignidade novamente. Ele vai restituir o seu lar, a sua família, a sua casa. A lepra trazia essa divisão, essa separação. Mas Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja verberando ainda mais essa palavra no seu coração. Eu sou o pastor Roberto e desejo a você um dia e uma mudança no seu coração, no seu interior, através da palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz.